tecnologia de informação e comunicação, da informação e comunicação aplicada ao desenvolvimento regional. Mas, na realidade, o que é TIC, né? Ele pode ser definido como um conjunto de recursos tecnológicos, né, que você integra com objetivo comum. O que nós estamos fazendo aqui é a utilização das TIC, né, para a gente poder, pelo menos, né, dar uma aulinha. Aí a gente integra. O que é que a gente integra? O PowerPoint junto com... eles chamam de Hub, né? Porque o Google Meet, ele tem o concernente à reunião, tem o concernente à aula, né? E o Microsoft Teams, ele junta tudo, né? Reunião, aula, tudo em um só. Por isso que é bem pesado. E a tecnologia TIC, né? Exatamente você utilizar todo tipo de recurso tecnológico, integrando para o que você quer. Então, vamos lá. A TIC, ela pode ser utilizada na indústria? Pode, no processo de automação, né? A TIC pode ser utilizada no comércio? Pode, no gerenciamento, das diversas formas, no gerenciamento e nas diversas formas de publicidade. Eu não sei se acontece somente aqui em Barreira, né? Mas tem um programazinho que praticamente 50% dos comerciantes aqui utiliza, né? Para gerenciamento de suas atividades. A TopSoft é um negócio assim, né? Eu não sei se foi desenvolvido aqui ou se é uma coisa comum. E eles estão utilizando, né? E também na publicidade. Aí já volta aquela outra questão da visibilidade, né? O camarada, ele apresenta o produto que ele quer comercializar, mas ele não sendo visível, ninguém conhece, aí ele insiste na publicidade que utilizam as TICs, né? No setor de investimento, essa informação simultânea, comunicação imediata, né? Eu estava até, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de um colega nosso, né? Que é engenheiro agrônomo. Logo quando eu cheguei aqui em Barreira, nos idos anos, viu, Boleira, de 94, eu encontrei um colega, o Fred. Cheguei em 96. Cheguei em 96. Ok. E Tinha o nem Fred rodoviária, né? Não tinha nem rodoviária. tinha uma pseudo rodoviária, né? Eu não vou falar aqui porque está sendo gravado, né? Então, o que é que acontece? Esse meu colega, ele dava aula, né? Agrônomo, meu contemporâneo lá da Paraíba, ele dava aula, ele passou a integrar um grupo de consultoria e revenda de adubos, né? E ele circulava essa região todinha aqui, né? De Barreiras, entrava no Tocantins, lá para Goiás, e ele era doido, assim, naquela época a internet não era tão legal, ele telefonava, né? Não tinha Wi-Fi, ele telefonava, ele me chamava de bairro, vai dar uma olhadinha no preço do adubo aí lá vou eu entrar na internet, telefonar aqui para as empresas, para passar essa informação para ele, né? Além dessa informação simultânea, tinha que ser uma comunicação imediata. E hoje nós temos, né, com o advento e com a propulsão que a internet tomou, a gente tem. E na educação, né, no processo de ensino-aprendizagem, na educação à distância, é o que nós estamos fazendo nesse momento. Agora eu vou fazer uma pergunta, né, para vocês aí. As TICs são utilizadas na indústria, no comércio, setor de investimento, na educação. E no desenvolvimento regional, como é que seria essa aplicação? Me diga aí, alguém pode... Que forma? Não enrolem não, viu? Não fique, tal. Sejam objetivos. São várias formas, até mesmo pela comunicação, né? Fortalecimento dos arranjos produtivos locais, ter uma estruturação operacional, dá para facilitar muita coisa. Exatamente. E Marcos? É isso aí, eu acho que essas tecnologias já existem aí, né? Aí cabe a questão aí de
de a gente usar muito no foco do desenvolvimento territorial. Acho que tem muito espaço. Muito espaço. Aí, mesmo, tipo assim, ter gente com interesse, né? E usar realmente essa tecnologia para várias situações. Ela pode ser aplicada em várias situações. O Tiago falou de arranjos produtivos. O que é interessante. Quem está falando? Tiago, inclusive, no zoneamento, fazer zoneamentos mais precisos, fazer demarcações, fazer tipo uma cartografia mais detalhada do território. Ótimo. Então, a resposta, né? A resposta seria tudo, né? O desenvolvimento, tudo. Vocês citaram alguns exemplos, né? Mas seria tudo. A gente pode trabalhar no processo de educação dentro do território? Pode. Entendeu? No setor de investimento, pode. Você pode trabalhar com certos, com cooperativas, né? Em que você vai jogando as informações de preço, entendeu? No comércio pode, na indústria, na agroindústria, né? Que até tem. Antigamente a gente pensava, né? Economia primária, secundária, terciária. Hoje não existe. Para a agricultura não existe mais isso, né? Economia primária, produção, economia secundária, que seria a indústria, tem a agroindústria. A economia terciária tem o agronegócio com as diversas redes, né? Até bota com couro de sapo, né? Entendeu? Então, para o desenvolvimento territorial, você pode utilizar o que tem aqui e muito mais, certo? Eu coloquei aqui, eu não costumo colocar assim de vez, né? Porque normalmente os ouvintes, ou os que estão assistindo, fica lendo enquanto a gente está no primeiro, ele está lendo o segundo, terceiro, quarto, quinto, né? E o PowerPoint tem uma função, né, de você ir cadenciando. Mas eu coloquei tudo de vez, né? Para vocês entenderem que tem muita coisa, né? Eu acho que vocês já sabem disso, mas eu gostaria de destacar aqui o YouTube, né? Que o Boleira é o craque do negócio. Tem o Vimeo, mas o Vimeo é mais, vamos dizer, mais restrito, tem menos capilaridade, né? E o Leste Femeia, eu copiei e colei aqui, né? É mais para o lado da música, né? Mas tem N's, né? N's modos, maneiras que a gente pode contribuir, certo? Porém, aí é que a gente está. Vocês já ouviram falar sobre a sociedade 5.0, né? Mas que papo tá vindo a sociedade 5.0, né? É a que sucede a indústria 4.0. Aí eu coloquei aqui entre parênteses a agricultura 4.0 porque elas se integram, né? Ok? E essa sociedade 5.0 trata-se de um processo muito mais transformador do que o antecessor. Que é o antecessor? Vamos dizer, a sociedade 4.0, né? Assim, eu vou tentar. Enquanto a indústria 4.0 ela é centrada essencialmente no fabrico do produto, né? A sociedade 5.0 ela procura posicionar o ser humano como centro gravitacional, né? E da transformação tecnológica. Ou seja, aí o desafio de vocês, viu? Vocês estão levando o Tiago, se for falar dessas placas aí, né? Para uma comunidade lá de produção de castanha, o pessoal aí, né? E o Marco falar de biodigestor, de biogás, aí pronto. Não, é a preparação, né? Essa sociedade pressupõe que no futuro, pelo menos no futuro, né, todo mundo estará conectado, né? E que a sociedade terá que ser adaptável. Não resta dúvida.
E esse é o desafio, por isso que lá um pouco mais na frente eu vou falar sobre comunicação, difusão e adoção de tecnologia, né? Certo? Vocês, né? Vocês dois têm que estar preparados. E muitas das coisas, né? Muitas das coisas está ligada à internet das coisas. Muitas das coisas está ligada à internet das coisas, à robótica, Big Data e uma série de coisas, né? Mas, claro que o nicho de um ou de outro depende do projeto que vai ser desenvolvido, certo? Mas o que eu quero mesmo centrar aqui é que essa extensão dessa sociedade 5.0, aqui, ó, opa, aqui em cima, está dizendo que a sociedade já superou 3 fases evolutivas, né? Ok? Só um detalhe, eu sempre conto essa história, se vocês já ouviram, vão ouvir de novo, viu? O meu professor de silvicultura, ele levava a gente para um bosque lá no interior da Paraíba, em Areia, onde eu estudei, e perguntava, diz, qual a organela citoplasmática responsável pela fotossíntese. E a gente ficava, sabe, como ele era uma pessoa muito dura, tá, a gente ficava com medo de responder, mas sabendo a resposta, né? Aí alguém disse, não, mas não são os cloroplastos. Ele disse, até hoje, amanhã pode ser diferente, né? Porque antigamente, aí começava aquela história, matava e morria para dizer que a gente vinha na cabecinha do espermatozoide. Um pouco mais adiante, ia dizer, não, olha, nós somos embrião, que é a união do espermatozoide com um óvulo, né? Então as coisas foram, como é que se diz, evoluindo. Eu não gosto muito desse termo, mas vamos utilizar. As coisas foram evoluindo, né? E pulamos, né? Dessa aqui, da, que nós chamamos, né? Da sociedade de caça, né? Caça e coleta, né? Que eles coexistiam com a natureza, né? Aí daqui a pouco desenvolviam-se as técnicas de irrigação, né? Aí nós já tínhamos uma sociedade agrária, né? Entendeu? E ainda mantinha, né? Nós ainda mantemos a ligação com a Terra. Mas depois viemos, eu não me lembro aí, a gente sabe até decorado, né, Boleira e Tiago? Século XIX, né, por aí. O advento, né, da locomotiva e da produção em massa e tal, né? Aí tivemos a indústria. E nós estamos vivendo hoje essa aqui, ó. Entendeu? A sociedade da informação, né? Com a invenção do computador, né? Com a distribuição das informações chegando mais rápido, eu citei até um exemplo do meu colega, né? Que hoje ele já não está na iniciativa privada, ele está no instituto lá da Paraíba, mas se ele vivenciasse hoje, ele estaria com um celularzinho, né? E já obtinha essa informação ali na hora, né? Por causa das TIC. E, por fim, o que a gente está buscando é essa sociedade 5.0. Eu chamo de sociedade superinteligente, mas essa questão da inteligência, a gente, né, tem questão da inteligência e da sabedoria. Cá embaixo, né, vocês estão notando, tem, né, a origem dos seres humanos, né, e vai lá, o fim do século XVIII, né, final do século XX e a partir do século XXI. É o que nós estamos vivenciando e não vai ter retorno, viu? Por isso que, quando se fala em desenvolvimento territorial, né, agroecologia e desenvolvimento territorial, a gente tem que acoplar isso de maneira tão junta
que dê para a gente fazer com que essa sociedade 5.0 seja alcançada pelo o seu produto. Então, deve haver uma preparação, né? O objetivo, no fundo, seria aproveitar, né, a tecnologia, certo? De uma maneira muito mais efetiva, né? Porque, às vezes, ou por vezes, as pessoas têm medo, né? Okay? A sociedade representa o 5º degrau da evolução. Ok? Então, a atuação das instituições de pesquisa, universidade e desenvolvimento agropecuário das comunidades rurais. Eu acho que eu não vou discutir aqui a questão da Revolução Verde, mas quando ela chegou no Brasil, era uma coisa que eles consideravam dicotômica, ou seja, nós somos o avanço e vocês são os atrasados, né? Nós somos os avançados, vocês são os atrasados. E como hoje, muita gente ainda considera as comunidades rurais hiper, mega, giga atrasadas, nesse sentido. A gente ainda vai falar sobre comunicação, né, para entender. Porém, o que eu quero dizer é que se a gente tiver sempre esse pensamento, né, a gente vai não resolver o problema. Por quê? Tem o progresso tecnológico, né, que dinamizou o universo, porém não resolveu o problema do homem. Que é esse problema do homem? A fome. O que nós estamos... por que eu, Boleiro, Marco, Tiago, nós estamos aqui? Porque, de alguma forma, ao longo de nossas vidas, nós fomos privilegiados de termos café da manhã, almoço e janta, ou como muitos já dizem, 5 refeições, tal. A fome, a sobrevivência, né? É o desafio, né? Às vezes, uma pessoa diz, olha, uma determinada sociedade é desenvolvida, mas é desenvolvida porque ela continuou se mantendo viva. Ela comeu, né? Não é só desenvolvida porque está com mais carros, com mais bancos, com mais... Né? Isso daí são cenários, né? Existe o desenvolvimento, mas são cenários, né? E não acabou com a fome, né? Aí o que é que prejudicou? A despersonalização da sociedade e suas crescentes contradições em favor de um mundo dialógico. Ou seja, o homem para com uma convivência mais harmônica, humana e de paz. Eu não estou falando só homem com homem, mas homem com natureza, enfim. Ok? A gente está falando isso no século XXI, né? Quando olha para determinadas, aqui mesmo, determinadas comunidades passando fome, onde a tecnologia não entrou, não por conta do que eles seriam atrasados ou deixar de ser atrasado, mas foi a subjugação, né, da informação. Né? Eu tenho uma formação, eu creio, né, diferente da de vocês, né? Mas você tem a liberdade não para fazer o que você quer, mas a escolher o que você quer. Então, para você escolher o que você quer, você tem que ter cada vez mais informação. Ok? E retomando aqui a questão da evolução da agricultura no mundo, né? Olha aqui o que aconteceu. Padronizou o uso da mecanização, altos índices de melhoramento genético, padrão de qualidade, enfim. Né? Teve, no contexto também teve a presença das instituições, tal. Mas para quê? Entendeu? Tentar encontrar soluções práticas, visto que, principalmente, essas necessitam que se consiga algo novo e benéfico.
Mas atingiu todas as comunidades? Ainda tem fome, né? É evidente que, sendo a pesquisa um procedimento que visa o conhecimento de um determinado aspecto da realidade, que eu creio que na fala de vocês eu dou uma ressalva mais para o Marcos, né? Porque o Marcos ainda não... Ele diz, olha, eu não sei se eu vou fazer ali ou acolá, né? Mas vivenciaram, né, o problema a ser resolvido, né? Entendeu? A pesquisa é isso, né? A partir de um objetivo previamente definido, necessário se faz que esse conhecimento possa chegar ao homem do campo em uma velocidade maior, assim como o moderno e tem uma assim como de forma moderna, desculpe, né, que tem uma difusão eficiente e abrangente. Em relação ao Tiago, né, ele falou, né, ele expôs na realidade a questão da difusão dessa tecnologia, né? Então, qual o papel da pesquisa no desenvolvimento territorial? Aí tem a filosofia da produção de foguetes e ogivas, né? Que a minha professora sempre dizia, olha, o pessoal faz os foguetes, não sabe onde vai cair. Sabe que vai derrubar alguma coisa, mas não sabe se vai atingir o Japão, a China, a Índia, né? Então, muitas vezes a gente faz a pesquisa, sabe que ela é eficiente, mas não sabe onde é que vai cair, né? Então, aí a gente já entra aqui, né? Eu creio que vocês já leram esse documento, aqui já vai ser um déjà vu, né? Quais são as nossas contribuições? Primeiro, quero apresentar o já apresentado, né? O documento da CAPES, que ele vem detalhado, é bem interessante, né? Cujo objetivo foi caracterizar tipos e subtipos de produtos e processos técnicos e tecnológicos desenvolvidos pelos programas de pós-graduação e propor método de classificação de indicadores de produtos técnicos e tecnológicos. Na realidade, isso aí não é tão interessante para o momento agora. Agora, a caracterização, ou seja, você saber, né, dos produtos e processos técnicos, é interessantíssimo. Por que eu estou colocando isso, né? Pois bem, vamos lá. Eles são divididos em eixos, né? Esse primeiro eixo é produtos e processos, né? Onde até o Tiago falou aqui de mapas, né? Onde é que vocês encaixariam, né? Tanto um quanto o outro propõe um manual de operação técnica desse, entendeu? Deixa eu ver o outro aqui. No processo de produtos, eu acho que basicamente poderia, né? Vocês poderiam fazer um manual de operação técnica, certo? Formação, certo? Eu não sei onde vocês, até onde o foguete de vocês vão cair, né? Em que comunidade, onde vai atingir. Mas vocês têm que ter o contato com essa comunidade, né? E pode fazer uma capacitação, e por que não, né? Certo? Divulgação de produção. Aí aqui já é uma coisa mais ligada à pesquisa, que inclusive eu tenho uma crítica ferrenha, né? Que vocês têm poucas publicações, né? Tem poucas publicações de artigo, no caso, né? Tiago, acho que tem livros, né? De artigos, né? E que eu acho, né? Tem revista técnica ou essa artigo em jornal e revista de divulgação, vou citar até um
por exemplo, aqui na região oeste, tem a AIBA, que é a Associação dos Irrigantes da Bahia, que tem o AIBA Rural, né? E esse AIBA Rural, dentro dele, tem uma parte só para pesquisa, né? Tem outras coisas, tá? Ou seja, cai na mão dos produtores, né? Então, ele vai lá, lê, e eles até entendem que deve ser um linguajar técnico, assim, mais fácil, sem fugir do caráter técnico, que pode cair nas mãos dos produtores, como também dos consultores, né? Ok? Então, eu acho interessante que vocês aumentem, né? O, como é que se, essa produção. E essas participações aqui mais eventuais, de evento, né? Conferência, mesa redonda, e por aí vai. Tem também um outro eixo que eu acho interessante, né? Mas não, não dá aqui. A não ser que você tenha aparecido em revista, organização de eventos, tal, né? Fazer um laudo técnico em relação a alguma coisa. Teve uma vez aqui na região oeste que teve uma chuva, um vento que derrubou as portas do Atacadão e derrubou aqui no município, que fica a uns mais de 200 quilômetros, né? Um galpão. E um colega nosso estava pedindo um laudo, né? Da velocidade do vento, tal, da caracterização. E eu, como agrometeorologista, ele achou interessante que eu assinasse, né? Porque o seguro não queria pagar e o camarada disse que foi o vento que derrubou, né? Então, por aí. Aqui também tem outras coisas, né? Pesquisa de mercado e tal. Mas, basicamente, eu creio que vocês podem trabalhar com artigo, organização de atividade de capacitação e manual de operação técnica, que cartilhas, certo? E vocês têm que compulsoriamente, né? Tem que compulsoriamente ter um produto, né? Depois a gente vai ver como é que vocês vão escolher esse produto, né? O desenvolvimento de hardware e software garante a operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes em meio aos virtuais. No entanto, foi a popularização da internet que potencializou o uso das TIC em diversos campos. Por que eu citei hardware e software? Porque boa parte das coisas que hoje perpassam pela nossa vida tem a ver com o desenvolvimento de hardware e software. O celular, o computador, a TV e por aí vai, né? Entendeu? Mas eu quis destacar essa palavra, comunicação. Por isso que a gente vai, né, trabalhar um pouquinho mais com ela, né? Entendeu? Bom, eu citei o desenvolvimento territorial, os processos, produtos, formação, divulgação, serviços técnicos, mas vocês, para, vamos dizer, desenvolver esses produtos por meio dos seus projetos, né? Vocês precisam formar um canal de comunicação, viu? Vocês precisam formar um canal de comunicação. E vai ser uma das atividades assíncronas. Eu não sei se vocês já ouviram falar do curso de escutatório, se já ouviram falar, vão fazer de novo. É uma leitura dinâmica bem legal, né? Depois eu vou colocar aqui. Para começar a ouvir, né? Esse curso de escutatória, vocês já ouviram falar? Eu não. Boleira, Thiago? Eu não.
É do Rubem Alves. Não é um curso formal, não, viu? É um artigo dele, se vocês colocarem aí. Mas eu vou passar isso. Curso de escutatória, vocês vão ver, né? Porque, logo no início, ele disse, ó, todo mundo quer fazer um curso de oratória, né? Mas nunca quer fazer um curso de escutatória, saber ouvir. Isso é um processo legal nesse canal de comunicação. Então, dada os projetos, né? Castanha de caju solar, né? Vai ser uma marca, né? E a produção de biogás, né? Vocês têm que ter a comunicação. Lembrem-se a questão da filosofia dos foguetes, né? Então, eu vou iniciar aqui, eu coloquei um texto um pouquinho longo, né, do Juan, mas é interessante a comunicação é um processo natural, uma arte, uma tecnologia, um sistema e uma ciência social. Ela pode ser um instrumento de legitimação de estruturas sociais de governo, como também a força que os compete e os transforma. Ela pode ser um veículo de autoexpressão e de relacionamento entre pessoas, mas também pode ser sutil recurso de opressão psicológica e moral. A comunicação excita, ensina, vende, distrai, entusiasma, dá status, constrói mitos, destrói reputações, orienta, desorienta, como se lembra que eu falei do Tom Zé, né? Estou te complicando para te explicar, mas estou orientando, né? Faz rir, faz chorar, inspira, narcotiza, reduz a solidão. E num paradoxo digno de sua, não é infinita, não, infinita versatilidade, produz até a incomunicação. O Juan Dias, ele foi craque nisso aí, né? Ou seja, bom, os meios de comunicação, a gente está falando de internet, tudo, tal, ajuda a tomar decisões importantes, sim, não sei, oferece oportunidade de expressão a todos os setores da sociedade, fornece ocasião de diálogo e de encontro, estimula o crescimento da consciência crítica e da capacidade de participação. As respostas desses meios de comunicação ou da forma como vocês vão comunicar para poder, né, avançar o projeto, para desenvolver territorialmente, né, comunidades, setores, entendeu? Porque vocês podem trabalhar com educação, com comunidades específicas, vocês têm que responder se a comunicação, a resposta que vai fazer isso, né? Mais perguntas, né? Questiona os regimes políticos e as estruturas sociais, ou são manejados e organizados à procura de lucro, prestígio, poder e domínio. Tem muito extensionista, viu, Tiago, que já trabalhou com extensão, né? Que são os donos da verdade, né? Entendeu? E eu creio, né, que vocês já sabem a questão da palavra aluno, né? A de negação, luno de luz. Eles e professores que consideram alunos, né, sem luz. Extensionistas que vão levar a tecnologia que consideram os produtores sem luz. E eles vêm trazendo a luz. Então, eles têm o prestígio. Então, é dessa forma que eu quero, não é preparar, eu quero informar vocês para que possam se prepararem neste sentido. Tá certo? Ajuda a comunicação, os meios, ajuda a construção de uma sociedade participativa, igualitária, solidária, onde as pessoas realizam plenamente seu potencial humano. Para responder o que é comunicação e para que ela serve, né? Quando a gente fala em TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, eu estou começando com com comunicação, porque eu senti essa necessidade, viu? Depois a gente vai ver a ciência da informação, né? Certo? E para que serve? Bom, vamos aqui um conceito. Quando a gente fala de conceito, né,
acho que vocês têm a plena distinção do que é um conceito de uma definição, né? Os conceitos são as ideias, né? Comunicação é um processo de interação social, transforma mutuamente a realidade que serve, né? Agora vamos para os elementos básicos. Atentem aí, viu? Pois bem. Quais os elementos básicos no processo de comunicação? Primeiro, tem que ter uma realidade, né? A bem da verdade, as pessoas não se comunicam no vazio, mas dentro de um ambiente. Assim, como parte de uma situação, como um momento da história. Então, tem que existir uma realidade. E fazendo a analogia com o que vocês estão propondo, né? Nessa caminhada do doutoramento, vocês têm que encontrar uma realidade para poder se comunicar com o seu projeto. Aí, repito, né, o Marcos ainda está, né, na busca. O Tiago, ele tem lá alguns nichos, né, de produção que ele pode alcançar. Primeiro, uma realidade. E dentro dessa realidade, logicamente, as pessoas, né, que essas pessoas desejam compartilhar alguma coisa, conhecimento, emoção, informação, sabe? Na realidade, são interlocutores, né? Então, cada interlocutor é fonte de comunicação e, logicamente, o outro é o receptor. Então, tem que ter a realidade, tem que ter as pessoas e tem que ter também as mensagens. Que seriam essas mensagens, né? São as coisas que desejam compartilhar, né? Ou que levar para compartilhar, né? Inicialmente, as mensagens vivem apenas na mente dos interlocutores, né? Mas durante a comunicação, eu tenho até um desenhozinho lá na frente, né? Elas aparecem de modo a que possam ser ouvidas, vistas e tocadas. Ok? Tem também, quem já fez letras, né, já sabe, a questão dos signos, né? Dos signos. Ou sinais, né? A gente pode seguir, né? É a forma como a mensagem ela se apresenta, entendeu? A gente vai distinguir lá na frente, né? Por exemplo, as palavras elas podem ser escritas ou faladas, né? Entendeu? Pode ser por gesto, olhar, movimento do corpo. Inclusive, eu tenho até uma sugestão, né? Um livro muito bom, O Corpo Fala, né? Logicamente, em tempos de pandemia, um professor não pode se valer disso, né? Porque a câmera só mostra o rosto, né? Mas eu li esse livro e a gente entendia, né? O que os estudantes eles estavam lá, a posição do corpo, enfim, ok? E logicamente os meios, né? Ele pode ser tudo. Aí, nesse caso, aí vocês vão buscar os meios, né? E um dos produtos tecnológicos, né? É que pode ser o meio, utilizando como o professor Luiz Cláudio, né? A rádio web, né? Utilizando o YouTube, utilizando os meios, vocês resolvem, tá ok? Eu gostaria de saber se... Eu vou dar um escape aqui, né? Vocês entenderam até agora a motivação? Deixa eu ver aqui. Tá um silêncio, rapaz. Entenderam? Sim, tá. Tudo tranquilo aí. Tranquilo, né? Então, beleza. Tá ajudando muito aí. Oi? A explanação aí tá muito boa, tá ajudando a gente aqui a refletir, pensar aqui sobre o próprio projeto. Não, é porque a gente se sente tão solitário. Não, é ruim realmente esse sistema que
Você fala, e às vezes você nem acha que você até pode ter caído, né? Tá falando Pois é, por isso que eu sozinho. estou procurando É. aqui o negócio. Então, vamos lá, vamos lá. Vocês entenderam os elementos básicos de comunicar? Ótimo, né? Então, vamos tentar também colocar aqui as fases do processo em si, né? Vamos lá? Didaticamente, pode-se enumerar essas fases, né? Do processo de comunicação, lembrando, porém, que as fases podem se dar em qualquer ordem. Eu estou colocando aqui 1, 2, 3, né? Mas ela pode se dar em qualquer ordem, ou, por vezes, simultaneamente, né? Não é uma coisa estanque. Acontece essa, depois essa, pode acontecer as duas ao mesmo tempo. Ok? Então, eu espero que isso aí vocês coloquem na cabeça. Daqui a pouco vocês vão trabalhar, né, essa parte de comunicação com o público que vocês vão levar, né? Aí você, não, mas primeiro tem que ter a interação, depois... Não, não é por aí não, viu? Entendeu? Então, cada pessoa, ela possui... Vocês têm que entender, né? Que quando eu fazia letras, eu estudei 1 ano e meio de letras. Eu achei interessante que estávamos todos nós lá. Eu já não era tão calouro, né? Que eu já fazia agronomia, né? E fiz outro vestibular para letra, entrei em letra. Aí estávamos todos na sala de aula e sempre as primeiras disciplinas são aquelas tipo revisão, né? E estava a professora de linguística lá e jogando informação, e aí dizer, mas vocês não sabem isso, né? Não sabem sobre isso, vocês deveriam saber e tal. Aí foi que um estudante se levantou meio revoltado, hein? E disse, professora, nós trazemos uma história, colhemos uma história e levamos uma história, né? Ele quis tratar a história como informação, né? E você quer exigir da gente sempre a história que trazemos e nunca a história que a senhora tem que nos dar, né? Eu entendi a história como informação, né? E isso ficou na minha mente, né? E, na realidade, existe, né? Cada pessoa possui pensamento, lembrança, sentimento, conhecimento, desejo, necessidade, um bocado de coisa, né? Que precisam ser compartilhadas para que haja uma maior adaptação, né? Ao meio físico, social, que rodeia a gente, né? Eu estou aqui em Barreira. O Marcos, você está em Itaberaba, é, velho? Não, na verdade, eu estou em Feira de Santana. Eu sou de Feira de Santana. Não, mas você dá O aula instituto, eu dou aula em Itaberaba. em Itaberaba. Não, mas é só para o seu forte de interação em Itaberaba, né? Isso, Itaberaba. E recebe aluno, chama aluno, eu já estou... estudantes, né? Que eles também têm luz, viu? Exato. Entendeu? Então, e a interação, ela é interessante porque ela usa a comunicação. A pessoa emite e recebe mensagem, né? Por todos os canais disponíveis. Olho, ouvido, pele, nariz, língua, que são os 5 sentidos, né? Quando eu dou aula, logo no início, quando eu vou falar de mapa conceitual, aquele negócio todo, eu disse, olha, nós temos os nervos motores e os sensitivos. Sensitivo é para sentir o ambiente, né? Olhar, ouvir, né? E vocês estão comunicando comigo por assim dizer, estão utilizando os olhos, né? Que estão vendo a apresentação, e os ouvidos. Então, estão interagindo, né? Nessa recepção da mensagem, né? Ok? Você entendeu que é interação pela mãe do guarda, né? Bom, seleção. Essa seleção, quando a gente está dando aula, eu digo sempre que o estudante está lá olhando, né? Mas o que eu estou falando, ele está selecionando, né? Ele está pensando na namorada que ele vai encontrar daqui a pouco, ou então, se estiver perto do meio-dia,
O cara está pensando no almoço, está com fome, né? Então ele seleciona. Uma pessoa. O Tiago trabalhou, sabe o que é a diferença de emissão e reflexão, né, Tiago? Para você emitir, né? O corpo emitir, ele precisa absorver, né? Não é isso? Ele, ele precisa absorver. E essa absorção, pelo menos fisicamente, né? Acho que o Marco também entende, pelo menos fisicamente, pela lei do Stefan Boltz, ele emite a sua temperatura quarta potência, então é uma emissão muito maior. Mas não são, mas vamos falar aqui do processo de comunicação. Uma pessoa não emite tudo que ela contém, sabia? Das suas experiências, sei lá, crença, valores, né? Ela seleciona alguns elementos que deseja compartilhar com outras pessoas. Vocês estão entendendo? Eu tive uma experiência quando eu fiz uma especialização em educação para sociedades sustentáveis, que eu fiz um questionário, né, que falava sobre salário, né? Salário não, desculpe, renda. Aí, na hora que era um questionário entrevista, na realidade, né? Eu perguntava, na hora do camarada falar, quando eu falava de renda, eu notava a expressão, né? Uns, dependendo, aumentava a renda, né? Outros diminuíam. Ou seja, eles não falavam tudo, né? Outros não queriam falar, né? Então, Professor, diz. eu vivi isso, acho que foi meu primeiro trabalho, foi no IBGE. Foi o primeiro trabalho, né? Fiz o concurso temporário no IBGE e a gente fazia a PNAD, né? Que é um dos maiores Eu conheço. qualidade de informação. E realmente, quando chegava. E a PNAD, ela avalia, tipo assim, pergunta de saúde, educação, até entra nessa questão da renda. E realmente, quando entra, é exatamente isso que o senhor falou. Quando a gente entra nessa parte aí da renda, tipo assim, quanto é que você ganha? E realmente a gente percebe uns que, tipo, se a gente vê claramente que ganham mais, tentam diminuir, né? Exatamente. E outros que ganham menos tentam aumentar. Claro, a gente não pode. O cara falou, a gente tem que informar. Só que eu me lembro que eu falei, tipo assim, você tem certeza que é só isso mesmo, tal, aquela coisa, né? Aí ele vai, dava uma aumentadazinha, tal, mas realmente essa parte de renda é complicada. Eu tenho um jargão que, quando eu estou conversando com um estudante, faço uma pergunta, tal, eu disse, ó, sou obrigado a acreditar em você, viu? Mas é mais ou menos isso. Vocês estão vendo como é difícil esse processo de comunicação? Entenderam? Vamos para um terceiro aqui, percepção. Quando você entra numa sala de aula, nem todo mundo tira 10, nem todo mundo tira zero. Tem a curva normal, que a gente vai falar no processo de adoção de tecnologia, né? Mas as pessoas, de uma maneira geral, não recebem tudo que vem no ambiente, certo? Ela percebe. Tem gente que, quando, assim, por exemplo, perde a visão, ela passa a sentir o olfato muito mais aguçado, né? Tem pessoas que percebem, né? Muito mais rápido as coisas, tem outras que percebem muito mais lento. Eu estou falando percebe muito mais lento ainda, né? Entendeu? Mas o que eu quero colocar aqui em termos de percepção, acho que eu adiantei em seleção, que na minha cabeça complicou, né? É que existe uma seleção de percepção também. Você está falando, sei lá, você chega para falar da importância do biogás e tal, aí chega um cara, ixi, isso daí, sabe? Não quero saber não. Mas ele não diz para você que não quer saber. Mas ele mina a seleção perceptiva nesse processo de comunicação. Vocês estão entendendo?
Então, vocês têm que ficar atentos a essa fase Tem a questão da decodificação, né? Aí sim é que vocês vão escolher quais os signos, né? Que vocês vão utilizar para que eles possam decodificar. Eu já falei, né? Os signos são sinais, né? Certo? Vai ser escrito, vai ser falado, né? Entendeu? Como é que... Tem um camarada que diz que um percentual muito mais forte, é quando você ou aumenta ou baixa a voz de acordo com a importância daquele assunto, né? Então, como você usa a sua decodificação, né? Então, a pessoa tem que determinar o que precisa encontrar em sua memória, um objeto, uma ideia correspondente. Então, você tem que como é que se diz? Perceber lá para que essa decodificação ela seja entendida, né? Paulo Freire, ele foi um exímio nesse sentido, né? Que realmente quando a gente chegava era A de avião, viu? Não era A de árvore, não. Quando a gente começou a aprender, né, o beabá, A era de avião. Então, a gente tem que, nas frases, a gente tem que ter essa questão da decodificação. Também, esse é interessantíssimo também vocês verem nessa fase do processo a interpretação. Mas, na realidade, o que é interpretação? Ele consiste em compreender não apenas o que cada palavra significa, mas o que a mensagem inteira pretende dizer. Entenderam bem? Porque a palavra em si, o meu professor de letras, um dos, né? Só Roma é amor ao contrário, né? Aquele negócio. Tal. Mas se você colocar Roma no outro contexto, ou amor no outro contexto, ali, né? Então, você tem que se preocupar com essa fase da interpretação, né? Entendeu? O que a sua mensagem inteira vai dizer, né? Para não encontrar ruídos, né? E temos também a incorporação, que é a aceitação da mensagem. Às vezes a mensagem não incorporada, ela pode ser, como eu estava falando, rejeitada ou parcialmente aceita, né? Vários fatores contribuem para maior ou menor incorporação. Um dos quais é a flexibilidade, que a gente também vai discutir. Toda vez que eu falo de incorporar, né, eu me lembro de uma técnica, de uma professora lá de uma igreja evangélica, né, lá em Salvador, que ela tinha umas crianças, né, uma salinha de criança, e depois levava para o templo maior. E as crianças eram bem alvoroçadas, tal, atrapalhava tudo. Aí ela disse, sabe o que eu vou fazer? Aí chegou e disse, olha, se vocês fizerem bagunça lá, ninguém vai ganhar queimado. Você sabe o que é queimado? Acho que o Marco deve saber, né? É balinha. Eu sei, tá em desuso, né? Queimado. É, Agora, queimado era bem Salvador, né? por ali. Por isso que eu estou citando esse exemplo da hora. Não que eu sou tipo assim, eu sou de Feira, né? E eu fui morar em Salvador. Então, eu saí daqui para lá, então lá usava queimado. Em Feira já não usava, era bala. E lá, esse termo queimado era mesmo em Salvador mesmo. Pois é, balinha, né? Aí, essa mensagem, eu não falo nem incorporou, ela internalizou, certo? Aí, quando as criancinhas iam para o templo, né? Aí começava a fazer bagunça, a professora olhava assim, olha a questão do signo, do sinal, do olhar, né? Da forma como ela
apresentou o movimento do corpo. Aí as crianças que incorporaram, né, que internalizaram a mensagem, sim, rapaz, se eu fizer bagunça, eu não vou ganhar queimada, e ficava quieta. Entendeu? Então, a mensagem ela foi incorporada totalmente, né? Vocês estão entendendo? É nesse sentido que eu quero que vocês... A questão mesmo da mente aberta, do receptor, né? Se ele fecha. Também tem a questão do nível de tensão. Ninguém sabe da vida dele, se ele está devendo, se ele, né? Ansiedade e por aí vai. Mas o que seria reação nesse sentido? É o resultado da incorporação da mensagem na dinâmica mental do receptor, que pode ser observado pela mudança do comportamento do receptor. Vocês estão entendendo? Essas são as fases do processo de comunicação. Vocês podem até mudar de tom, vocês podem até mudar de termos de acordo com a reação. Ok? Ou seja, a troca de mensagem entre duas pessoas com seus correspondentes processos de percepção, decodificação, interpretação, tem como resultado a formação de novos significados que podem ser compartilhados através do diálogo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se não tiver diálogo, se for só um monólogo, que a gente vai ver os modelos, que um é mecaníssimo, né? Não vai haver adoção da tecnologia. Pode ser experimentalmente efetivo, você faz o experimento, deu certo, tal, mas o foguete vai ficar na gaveta, viu? Eu não sei se vocês estão compreendendo. O foguete vai ficar na gaveta. Não vai, se houver interrupção, se essas fases do processo elas não forem compreendidas perfeitamente, ok? É aqui, de acordo com a decodificação, interpretação, incorporação, tem os novos significados, que é exatamente isso que vocês querem. A mudança, né? O mesmo não pode continuar. Se vocês estão trazendo uma inovação, é para que haja mudança. Ok? Aqui a gente vai colocar os modelos de comunicação. Né? Isso aí que eu estou colocando é do livro, né? A teoria matemática da comunicação. Isso aí, então, envolve lá boleira, né? O primeiro modelo, esse modelo é o mecanicista, né? É esse modelo que a fonte da informação seleciona, né? Um conjunto de mensagem, né? Pronto. Aí emite, ok? Ou seja, deixa eu botar aqui, a fonte seleciona, né? Codifica as mensagens e emite através de um canal, né? Certo? E eles tem ruídos, tal, que a gente vai ver essa questão do ruído, mas o emissor é o transmissor, viu? Certo? E envio. Cria-se esse canal de comunicação. O receptor, por sua vez, converte, né? Ou decodifica os sinais, né? E pronto, chegou e está aqui. Não tem mais para onde correr. Certo? Ou seja, é a fonte, essa fonte aqui, o destinatário. Certo? Aí o que a gente tem aí? A fonte é a dona da verdade, entre aspas, é autoritária. E quem é o destinatário? Ele é aquele apático, vazio, ignorante, né? É um elemento passivo na realidade. Então, esse modelo. Antigamente, eu via muito aquele Boris Casoy, né? Acho que vocês, na TV, ele falava, isso é uma vergonha, né? Mas tinha coisas que eu achava que não era vergonha. Mas não podia discutir com ele, por quê? Porque ele emitiu uma mensagem e chegou a mim e eu tinha que aceitar essa mensagem
Todas as pessoas têm... É a questão, a TV, ela envia, né, a mensagem e blá, blá. Você não pode questionar, não pode... Sabe? Esse é o modelo que até hoje continua. Entenderam? Que até hoje continua. Dependendo de quem ser... hoje, se você for para uma determinada emissora, ela tem um determinado padrão, né? E acredita em certas coisas, a outra emissora acredita nas outras coisas, e emite o que elas querem. Inclusive, eu acho isso um absurdo, porque é uma concessão pública, né? E elas emitem aquilo que elas querem, né? Mas é o sistema, eu não vou... Né? Tá? Bom, tem um modelo circular, certo? Esse modelo circular foi lá na década de 60 que chegou, tal, propõe, né, aqui é a comunicação, né, como uma retroalimentação, né, da comunicação, ou seja, o canal, ele decifra, interpreta, cifra, dá a mensagem, né, e essa mensagem, ela é também, vamos dizer, cifrada, interpretada e decifrada, certo? E volta pelo canal. Aqui realmente é uma comunicação, né? Quando você está comunicando com a pessoa decifra, né? É uma comunicação. Ela circula entre a fonte e o destinatário, eu não sei, né? Envolvendo, portanto, a resposta. Aí tem resposta por parte do destinatário. No entanto, para que a gente... Aí eu já coloco a extensão rural, né? Porque a extensão, esse modelo circular, conversando com o Tiago, conversando com o Marco, conversando com o Boleira, tal, 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 a gente vai, né? Mas quando a gente quer fazer uma comunicação em que você queira introduzir uma inovação, que você queira, vamos dizer, modificar uma realidade, né? Certo? Vamos analisar aqui esse modelo de comunicação que nós chamamos de modelo humanista, né? E ele foi criado pelo Odílio, né? O Dr. Odílio Antônio Frati, né? Lá em 1978. Primeiramente, quais são os requisitos? Primeiro, tornar a comunicação, essa comunicação, um verdadeiro processo de interação social, com o crescimento humano, tanto daquele que vai levar a mensagem, quanto daquele que vai receber e dar a contra-mensagem, que a gente vai mostrar daqui a pouco a figura, né? Aqui só são os requisitos. 2. O que a gente pode aqui integrar a comunicação aos demais aspectos, né, da realidade. Eu falei de realidade lá anteriormente, né? O Tiago, ele teve que montar, né, o seu projeto em cima de uma realidade, identificar um problema para resolver e mudar essa realidade. Vocês estão entendendo? Quando o Marco falou de biogás, eu me lembrei automaticamente, eu não sei se eu comentei, onde eu estudei lá na Paraíba, que a gente entrou numa casa, né? Essa casa tinha iluminação, fogão, tudo era de biogás. Vocês entendem, né? A energia gerada. Claro que era uma casa modelo dentro de uma universidade, né? Não era uma realidade, né? Mas, quem sabe, pode ser uma realidade, dependendo da produção, né? do biogás. Mas, de qualquer forma, é integrar.
essa comunicação à realidade, incorporando o agricultor à sua realidade, apresentando a tecnologia, sem mística, não cair muito no tecnicismo, né? Vocês estão entendendo? Esse é o requisito. Terceiro, isso aí é fundamental. Dá ao público, ao agricultor, qualquer coisa que vale, o direito de dialogar, né? E diagnosticar a sua própria realidade, sem esse domínio dessa cultura que você está trazendo, né? Muitos já falam de cultura urbanizadora. Olha, eu sou da cidade, eu detenho conhecimento, e vocês não, viu? Eu tenho mestrado, né? Tenho conhecimento, e vocês não têm, viu? Vocês estão entendendo o trelelê? Pois então. Bom, quarto. Esse é o último, estou dando uma olhadinha na hora aqui, 9h42. Eu não sei se Boleira ainda vai aguentar um pouquinho, né? Bom, enquanto busco o aumento da produção, capacitar o homem para assumir o papel de agente responsável pelo seu bem e estar, né? Material e ter o progresso social e econômico. O que isso quer dizer, né? Você quer mudar a realidade, você quer capacitar, mas ao mesmo tempo ele tem que ser o seu próprio agente responsável. Isso é muito difícil, viu? Então esse processo, esse modelo humanista, ele trata disso. Olha aqui. Vocês estão vendo? Aqui é o comunicador extensionista e aqui é o comunicado agricultor. Vocês podem fazer uma analogia, né? E a comunicação vai e vem. As ideias, aqui nós chamamos de síntese cultural, né? A cultura de ideia do comunicador com o do receptor, né? Eu coloco aqui comunicador e receptor só a título de ilustração, mas por vezes o próprio comunicado, o receptor, ele torna-se também um comunicador, caso o comunicador não adote o modelo mecanicista, viu? Então, há uma síntese. O que é síntese? É uma junção cultural, né, do comunicador com, vamos dizer, o comunicando, né? Okay? O comunicador leva a sua interpretação e o comunicado leva também sua interpretação do problema. Então, tem um diálogo problematizador. Ok? E ambos, eles codificam e decodificam as mensagens trabalhando em meios de experiência comum. Logicamente, se você for colocar as características, por isso que eu falei que a gente tem que não, como é que se diz, fugir não ficar muito no tecnicismo, né? Mas que você codifique de modo que haja uma decodificação e isso crie uma realidade, vamos dizer, uma nova realidade. E essa nova realidade é onde o foguete vai cair. Entenderam? O Marco não vai falar de todos os processos físicos, né? Porque o camarada nem entende de física, né? Mas vai trabalhar com a codificação necessária para que ele possa decodificá-lo. Tiago, da mesma forma. Certo? Eu coloquei algumas considerações desse modelo, né? O receptor passa a ser sujeito ativo. Oi, diga. Isso aí é interessante, esses pontos que está passando aí, que me retorna uma reflexão que eu estava tendo há um tempo atrás, alguns meses atrás, né? Que uma vez a gente conversando, falava que tipo o processo de transformação, né, do mundo seria pela educação, né? Mudanças de hábitos seria através da educação.
Só que aí eu fiquei refletindo e me cheguei a uma seguinte conclusão, e talvez isso reforce ainda mais, que algo que precede a educação, que seria justamente a comunicação. Né? Se a gente não usar os meios adequados, não escolher, tipo, como, o que, né? A quem comunicar, não há educação. Concorda? Exatamente. Chegou onde eu queria, viu, velho? Porque eu coloquei aqui mais essa questão da extensão rural. A extensão rural é um processo educativo, não é um processo educativo diferente da educação formal, que é uma educação conteudista, né? Você está entendendo? Porque tem muita gente aí conteudista que é mal educada, né? Que não há avanço nenhum. Então, a sociedade, os processos, eles avançam, né? Com vamos dizer, uma efetiva comunicação. Aí, ninguém quer passar por baixo. Eu já vi palestrantes, velho, que foram, assim, não foram questioná-lo, mas foram fazer uma. Porque, assim, existe diferença, acho que vocês sabem, entre pergunta e questão, questionamento. Aí o pessoal pensa que, eu vou fazer um questionamento. É porque no inglês é question, né? A pergunta, mas é uma pergunta mesmo, né? E eu vi palestrante se irritar, né? Pô, se o cara está fazendo uma pergunta, é algo que para ele não está entendendo. Você tá. Então, a comunicação aí é totalmente mecanística. Olha, eu estou derramando aqui e você recebe aí. E morreu. E se você não entendeu, para mim não tem problema, porque eu sou o que sei, eu sou o saber, né? E se você não conseguiu decodificar, é um problema teu. Eu não vou deixar de ser a fonte do saber. Eu não sei se eu fui bem claro nesse sentido. Então, no modelo humanista, o receptor passa também a ser sujeito, né? Por isso que o pessoal tem raiva de Paulo Freire, viu? A fonte, integrar conhecimento teórico e prático, ensina e aprende, oferece e recebe ideias. É o que o desenho está mostrando, né? E, na realidade, vem um diálogo, né? É um conjunto de situações, problema, aplicação prática, tal, e por aí vai. Tem uma parte da difusão de tecnologia, que não vai dar tempo de hoje, que fala exatamente disso, do diálogo, da adaptação, do que você está oferecendo, né? Eu tenho uma experiência aí, Marco, aí por isso que você falou isso. Realmente, eu trabalhei com a cultura da mandioca e eu montei 3 ensaios, né? Um aqui no Cerrado, outro numa reforma agrária e outro numa fazenda lá para o lado de Formosa do Rio Preto. E eu achei interessante, né? Eu já vim com o pacote pronto, viu? Uns clones, né? Altamente produtivo, misericórdia. A gente tirava mais de 150 toneladas por hectare. Claro, dentro de um pacote lá de adubação. E quando nós começamos a plantar, né, a montar um ensaio, a gente escolheu um lote, né, de um agricultor parceiro da reforma agrária. Eu estava plantando de 90 por 90, né? E ele disse, não vai dar certo. Não vai dar certo, a gente planta aqui um por um. Mas eu era jovem naquela época, né? Estava com 27 anos e tal. Mas deu certo, mas o problema é que eu deveria plantar um tratamento um por um, entendeu? Dele, um por um. Por quê? Aí eu já estaria estabelecendo um diálogo com ele. É como se eu dissesse, pois é, você está dizendo que não vai dar certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com sua ideia também, entendeu? Vamos trabalhar com sua ideia. A gente monta aqui um tratamento de um por um, e eu monto o tratamento. Aí eu já estou aceitando a ideia dele, né?
Eu já estou integrando o conhecimento dele, eu já estou integrando os valores dele e o ensinamento dele. Mas eu não, na época eu não tive essa sacada, né? Aí eu montei o experimento do jeito que eu queria. Deu alta produtividade, mas também não resolveu o problema dele, que ele continuou plantando um por um. Você está entendendo o que é você quebrar o canal de comunicação? Aí é um caso sério, viu? Ok. Já são 9h51. Eu vou só terminar aqui alguns fatores que afetam a fidelidade da comunicação, viu? E a gente continuará na próxima aula, viu? Tranquilo? Ok. Vamos lá. O que afeta a fidelidade da comunicação, né? Bom, uma fonte de comunicação, depois de determinado o meio que você quer, né? Você codifica a sua mensagem e tal, né? Com o intuito sei lá, produzir uma resposta desejada, que você deseja, né? Você não tem no seu projeto os resultados esperados. Eu achei interessante também dentro dos moldes da proposta do nosso programa, né? As dificuldades, né? Mas, então, há pelo menos 4 fatores, né? Dentro da fonte, quem é a fonte? Você, viu? Que pode aumentar, né, a sua fidelidade, né? A primeira são as habilidades de comunicação. Existem 5 habilidades verbais de comunicação. 2 codificadoras e 2 decodificadoras. Quais são as duas, 4, né? E tem uma quinta, né? Quais são essas codificadoras? A escrita e a palavra, né? Que são os códigos, você manda, né? E quais são as decodificadoras? A leitura e a audição. Para a escrita, a leitura, né? Para a palavra, falando, né? A audição. E tem uma quinta, né? Que é crucial, tanto para a codificação quanto para a decodificação, que é o pensamento, ou o raciocínio, né? Entenderam? Então, essas habilidades, né? Vocês têm que começar a entender, né? Como fontes codificadoras, nossos níveis de habilidades determinam 2 formas de fidelidade. Primeiro, afeta a capacidade de analisar nossos próprios objetivos e intenções, de dizer alguma coisa quando nos comunicamos, né? Você está dizendo uma coisa, mas não está exprimindo realmente o que você quer. Entenderam? Eu não sei se entenderam. Vamos supor que a gente tem uma intenção, né, de comunicar com alguém, né? A gente codifica, né, um vocábulo adequado, né, para exprimir as ideias. Não queremos usar as palavras que revelam simplesmente que somos educados, né? Queremos usar a palavra que tenha maior clareza, de maior sentido, né? Então, resolvido esse problema de vocabulário, precisamos reunir a palavra. Ou seja, também a gente vai ver o público, né? Mas a gente tem que ter a nossa habilidade de comunicação no manejo do código da linguagem, que vai, assim, afetar a nossa capacidade de codificar. A gente tem que criar dentro da nossa cachola, como diz o Gabriel Pensador, né? Aquilo sobre o que pensamos, como pensamos, se realmente estamos pensando. E o que eu vou colocar aqui, ó. Qual a nossa intenção? Qual o nosso objetivo, né? Será que aquilo que a gente está
exprimindo, é realmente o que a gente pretende? Então, sobre aquilo que a gente pensa, como pensa, e se realmente a gente acredita naquilo, né? Eu vou, eu vou dar um exemplo tosco aqui, mas vocês vão entender, né? Eu sou de uma cidade chamada Paulo Afonso, né? Que outrora não tinha toda a extensão da BR-110 pavimentada até Salvador, né? E, e uma das grandes, assim, uma das grandes propostas políticas é pavimentar essa dos deputados, né? Aí teve uma vez que eu saí de Salvador de ônibus e fui para Paulo Afonso, né? Uma viagem eterna de quase 11 horas por causa do chão batido, poeira e tal. E chegando lá, né, estava até num momento de campanha eleitoral e ainda existia muitos, assim, muitos comícios, né? E tinha um deputado que era dessa região mais abaixo de Paulo Afonso, e falando que e já era deputado e estava tentando a reeleição, né? E falando que ele estava envidando esforços de fazer essa pavimentação total. Inclusive, o maquinário já estava lá, e já tinham começado, né? E eu pensando, rapaz, eu viajei a estrada toda, não vi maquinário nenhum, não vi nada, né? Ou seja, ele estava falando uma coisa que ele não acreditava, mas estava falando. Vocês estão entendendo? Ele estava pensando, mas ele não acreditava. Ele codificou direitinho as palavras, né? Dispôs, né, o pensamento dele, tudo, tal. Mas a ideia sobre o que ele pensa, ele não estava acreditando. Entendeu? Segundo esse camarada aqui, né? Não é um camarada, é uma dupla dinâmica de linguísticas. Eles são linguísticos, né? Sapir-Whorf. A linguagem de uma pessoa de uma pessoa é determinada em parte o que ela vê, o que pensa a respeito e o método que usa para pensar e para tomar as decisões. Então, não vá desacreditando, não. Você, internamente, né? Por quê? Aí eu vou voltar aqui para mostrar aqui. Isso afeta a fidelidade da comunicação, a fidelidade da fonte, né? Vocês estão entendendo? Você não acredita, não vai em frente. Entendeu? Pois bem. E uma outra coisa, né, que afeta, né, a fidelidade da fonte são as atitudes, né, que está interligada, né, com o que você pensa, com o que você acredita, né? E aqui ela já dá vamos dizer, uma objetividade maior. Atitude para consigo mesmo, atitude para com o assunto e atitude para com o receptor. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso até citar um caso meu que uma vez eu fui está no seminário, né? Mas é defesa técnica. Fui fazer uma defesa técnica e paralisei na hora lá, tal, né? Foi até no mestrado. Aí o professor, depois que ele veio falar comigo, o doutor Disseu, né? Já falecido, disse: vem cá, você tem algum problema, né? Tá nervoso? Eu disse: não, não, é o frio mesmo. É porque a aula era 7 horas da manhã lá em Viçosa, entendeu? E eu fui, né? Parece que congelou meu pensamento. E não tinha nada a ver com isso. Eu tinha consciência do que eu ia falar, inclusive, e coincidentemente eu ia falar sobre geada, né? Frio, né?
eu estava pronto, estava assim, antenado com o assunto. Eu escolhi Geada exatamente por ser do Nordeste, que eu queria aprender mais, que eu estava entrando no curso de meteorologia agrícola, né? E falhou por causa do frio, mas não porque eu não tive uma atitude com receptor, né? Entendeu? Como um estudante que sofre nervosismo, né? No curso de oratória, né? Um empregado que evita, né? Evita uma promoção por desconfiar de sua própria capacidade de enfrentar maiores responsabilidades e por aí vai, né? Isso aí com você mesmo. Mas eu estava preparado, viu? Em relação ao assunto, eu me lembro, né? Logo na primeira disciplina que eu ministrei, que foi uma semelhante a de mudanças climáticas, eu dava aula para o pessoal da Univasf e da UNEB ao mesmo tempo, né? Era uma turma até um pouco grande. E eu vi uma discussão de um menino, eu não me lembro o nome dele, ele é até cientista da comunicação, falando com o outro, oh, se você não acredita na agroecologia, na sociologia, e começou, por que você está no curso, hein? Então, assim, isso perfeito, né? Perfeito. Isso afeta a comunicação. Se você não acredita, se você não tem uma atitude para o assunto, né? Vocês estão entendendo? E com a atitude até com o público, né? Isso afeta a comunicação, certo? Eu vou